Clássico em São Paulo e vitória do Santos. O Santos chega a 5 vitórias em 6 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians chega a 5 derrotas em 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Placar de 1-0 na Vila Belmiro. Quando a gente falava de difícil para o Botafogo apagar o que aconteceu no passado, imagina o primeiro rebaixamento da história de um clube como o Santos, né? Então eu dou muito valor para o que o Santos está fazendo nesse começo de ano. Para um time que nos últimos anos lutou para não cair no estadual, escapava em última rodada. Claro que o time não está pronto, claro que é só começo de ano, mas sabe, ganhar os jogos com convicção, ganhar um clássico da maneira que ganhou hoje. Sem sofrer. A realidade é essa, né? O Corinthians não teve pouquinho nos chance, acréscimos do jogo. Sim, mas naquela abafa do que numa grande chance. Podemos discutir questão de arbitragem? Podemos discutir, mas acho que a superioridade do Santos no jogo, acho difícil discutir. E aí acho que o Carille está conseguindo fazer um time seguro, que eu acho que é fundamental para qualquer começo de trabalho, especialmente como ele gosta de montar os times dele, né? Deu para perceber, mesmo vendo pela televisão, um ambiente legal na Vila, e que nem sempre é o ambiente de um time recém-rebaixado, né? E que seria difícil ver nesse momento, por tudo que você falou. A gente viu ali a faixa ainda de ponta cabeça da torcida organizada. Então, tinha tudo para ser um ambiente muito tenso desse começo de temporada, e não é à toa, né? Quando a gente fala de 5 vitórias em 6 jogos, e vale lembrar, a única derrota foi para o Palmeiras no Allianz, ou seja, é absolutamente normal você perder esse jogo. Então, é uma campanha boa, e não é à toa, assim, a atuação que o Santos teve hoje, e foi uma atuação consistente, boa. O Santos poderia ter matado o jogo antes, ter resolvido a parada antes. Ela não foi por acaso, não é que hoje chegou e o Santos jogou bem. Ele tem jogado direitinho, acertadamente, claro que não quer dizer nada ainda para o resto da temporada, mas ajuda para um clima que poderia ser terrível. E, surpreendentemente ou não, o clima terrível está do outro lado, porque ao mesmo tempo que a gente diz que o Santos mostrou hoje aquilo que ele vem mostrando desde o começo do campeonato, uma organização, acho que para mim indiscutível, do outro lado a gente vê um Corinthians absolutamente perdido pelos mais diversos motivos, e vai ser um Corinthians que vai ter dificuldade mesmo de sair dessa situação. Acho até que no campeonato estadual vai sair, não vai sofrer como muita gente imagina, contra rebaixamento e tudo mais. Acho que o Corinthians sai dessa situação, mas aí muito pela fragilidade de alguns dos adversários que vai enfrentar daqui para frente, porque o Santos de fato não é dos mais frágeis, como tem mostrado. O Santos, ele amplifica a crise no Corinthians, porque o Santos caiu. O Santos foi para a segunda divisão do futebol brasileiro. Quem era para estar de baixo astral, batendo cabeça, era o Santos. Porque o Santos foi derrubado, caiu. Só que o Santos fez mais de uma dezena de contratações. A gente pode discutir aqui, e é correto isso, ao final da temporada, e debater quantos jogadores deste time montado para jogar a Série B terão condição de permanecer na Série A, num ritmo de Série A, porque aí vem Copa do Brasil, pode vir... A dupla Pituca e João Schmidt é muito boa. Pode vir um caminhão, pode vir uma competição internacional. Então, uma coisa é a Série B. O Santos se preparou para isso, mas diante da queda, que ela é terrível, o Santos conseguiu em pouco tempo se reanimar. O Corinthians permaneceu, ao contrário do Santos, também fez uma reformulação, que primeiro mandou embora vários jogadores e vem contratando devagarzinho. E isso vai dar um trabalho, porque já impactou em quem chegou. Mas hoje, o Corinthians, se você olha para o Corinthians hoje, você não vê uma gota de confiança, que é fundamental. O Santos tem, com jogadores que alguns passaram pelo Corinthians, eu não estou falando dos recentes, estou falando de caras assim, Mael, Tero, Casares, que saiu machucado. Assim, o Corinthians não pode nem ouvir falar. O Santos foi buscar neles a saída. E o Santos está funcionando. O Corinthians, você olha dentro de campo, sabe que parecia que o campo do Santos na Vila era 105 por 68. O do Corinthians era 1,5 km por 500 metros. Né? Era assim, zagueiros lá no fundão, atacante lá na outra área, um vazio, um disperso. Quer dizer, o Corinthians tinha... O campo dele era maior, ele tinha menos jogadores. Você está respondendo a pergunta ali. Né? Que é exatamente isso. E é um negócio assim, são 11 times diferentes dentro de campo, cada um no seu time, perdido. Isso vai dar um trabalho para arrumar, porque a confiança já desapareceu, o pouco que havia.
Quem chegou já está contaminado por isso. Você não pode falar assim, no caso do Botafogo que a gente falou, que o Botafogo se livra do segundo turno, trazendo jogadores novos que não participaram daquela tragédia. É vida nova, olha, não participei disso, vamos lá. No Corinthians, eles estão participando de um dos piores inícios da história do Campeonato Paulista, do Corinthians. Então, como recuperar, inclusive, aqueles que chegaram? Você tem aí Ranielles, tem aí o Hugo, tem o Félix Torres, que não sai do time porque não tem outro. A falta de confiança do Hugo, mas assim, era um passe de 5 metros tomou um gol, com a bola pegando fogo. E tomou um gol na pequena área, às 5h50, subindo sem nenhuma oposição. E a terceira bola que o Santos ganhava vai dar jogada trabalho. aérea com muita facilidade. Vai dar muito trabalho para arrumar. Bom, mas assim, o Jean está com otimismo bem bacana. Aí não é um otimismo em relação ao Corinthians. Não lutar para cair, para não cair? É em relação ao contexto. Em relação a não lutar porque assim, o Corinthians ele tem 3 pontos, enquanto 5 jogos. Ele não está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Ele tem times abaixo dele nesse momento. Então, o que eu quero dizer é assim, você tem... aí, assim, a briga é dura. Para cair, você tem que fazer muito esforço. Então, sinceramente, não acho que seja essa a briga do Corinthians. E nem concordo muito com a frase... Quem foi que falou? Quem? Acho que frase? A frase que a briga do Corinthians é para não cair. Foi o técnico interino. Foi o técnico interino, justamente. Eu lembro que alguém tinha dito isso. O interino. Porque assim, ele também está a uma vitória da zona de classificação. Mas é bom colocar um objetivo fácil, entre aspas, bem. né? Você pode até... Nessa hora, pelo menos. Eu só acho que assim, ele está a 3 pontos da zona de classificação. Então também enfim, aí é o nível do campeonato estadual, que dá ao Corinthians esse alento. Porque você imagina começar dessa maneira um campeonato brasileiro com o nível de disputa que você tem hoje no campeonato brasileiro. Jean, seria desesperador. O ideal seria escapar, obviamente, lá do fundão, não dificilmente se classificar, mas não se classificar para nada, e enquanto os outros jogam, ter pelo menos umas 3, 4 semanas. O Campeonato Brasileiro começa 13, 14 de abril, o Paulista termina dia 7. Quase uma outra pré-temporada. E dia 13 de março... Dia 13 de março termina essa etapa. Tem mais um mês pela frente. Então, o que faz? Ele não passa, enquanto os outros... Porque é o seguinte, ele precisa... Se eu tivesse que apostar, Calçade, eu apostaria nisso. O Corinthians não se classificar, ele precisa juntar estes jogadores, baixar um pouco a temperatura e, ao longo de 2 ou 3 semanas, que vai ser um período maior do que a pré-temporada, tentar recriar uma equipe diferente para o brasileiro. Detalhe que só pode contratar até 7 de março, né? 7 de março. Antônio Oliveira é o nome ideal para conduzir esse trabalho? Te parece, Léo? Eu acho que ele já tem o conhecimento suficiente do futebol brasileiro para entender o que é o Corinthians, o que é o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que muitos técnicos estrangeiros falam, né? Você não sabe o que é o Campeonato Brasileiro até você ter um jogo no Nordeste, um jogo da Copa do Brasil. Leia tudo sobre ele, não vai saber nada. Não. Então, assim, ele já tem essa vivência, me parece um cara que já tirou coisas boas de elencos inferiores. O Corinthians está montando o seu elenco ainda, mas ele já conseguiu boas coisas, às vezes até com menos recursos. E é a melhor oportunidade que ele tem desde que chegou aqui. Então, trabalhar com essa nova direção do Corinthians, que é, por enquanto, um show de bravatas e pouco efeito prático, também vai ser um desafio a mais para ele. Mas acho que não é alguém que está caindo de paraquedas. Eu acho que é alguém que construiu uma carreira para merecer uma oportunidade como essa. Né? E a gente até comentava no bloco anterior, no bloco de assuntos anterior, a importância dos treinadores. Eu acho que, assim, o Carille, o que ele tem feito no Santos e a comparação com o trabalho do Mano Menezes, o Santos caiu para a 2ª divisão pela primeira vez em sua gloriosa história. Olha, para remontar um time, para trazer jogadores veteranos, como o Santos está trazendo, perdendo como perdeu o Marcos Leonardo, que era, assim, em boa parte a sua referência técnica, mesmo no ano de queda. É um trabalho dificílimo também. Então, olhando para o trabalho dos treinadores, o do Carille, me parece, a essa altura, mesmo com toda a turbulência, muito mais direcionado... Mesmo muito incipiente ainda, né? Mesmo muito incipiente, mas muito mais bem direcionado do que o trabalho que vinha sendo conduzido pelo Mano Menezes. Porque o Santos também remontou o time, né? E o Santos, no mesmo período do Corinthians, conseguiu ter um time capaz de competir no estadual, no primeiro turno, para você pelo menos ter tranquilidade para ir tocando o trabalho
com mais passes, e o Corinthians implodiu em 6 jogos. Em 5, aliás, né? Porque hoje foi o 6º jogo. Venceu o Guarani na estreia. O Matheus Carreiro da ESPN me mandou, por exemplo, uma estatística, obviamente que ela não significa nada de realista ou definitivo, mas do 2019 para cá, 7 times tinham até 3 pontos após 6 jogos. 5 caíram. De 7? 2 não foram rebaixados. Mas é óbvio que isso não significa nada, porque o Corinthians, nenhum desses times era um time grande, né? Nenhum desses times tinha o tamanho do Corinthians, tinha o peso do Corinthians. Provavelmente não tinha o nível do Corinthians de jogadores, porque eu acho que o time não é bom. Se a gente estivesse vendo a equipe estando no Campeonato Brasileiro com esse elenco, seria assustador para o corintiano. Mas também não era para estar tão ruim assim. O Corinthians conseguiu ser... Olha, impressionante. O Corinthians conseguiu, em 5 jogos, entrar numa situação realmente de crise, que é algo difícil de acreditar que ia acontecer. Não estou falando da torcida vaiar, que nem a do Flamengo fez hoje, ou da insatisfação do Botafoguense por causa da temporada passada, ou, sei lá, de qualquer clube grande. Estou falando porque realmente, dentro do elenco, está muito claro que está pesado. Que está difícil jogar ali. Jogadores estão rendendo menos do que podem, o Calçado já falou, de uma bagunça defensiva. Eu, vendo o que o Mano conhece de futebol, eu acho difícil ele organizar um sistema de marcação tão bagunçado quanto é o do Corinthians, como é o do Corinthians. E aí é óbvio que o jogador parou de pensar. Parece que não treina, parece que não vinha treinando. Parece que não treina, é impressionante. O gol que levou hoje é gol de time que, assim, vamos juntar ali, tal, 2 backs, 2 laterais. É quem pega quem, isso não, aí. Você aí, pega o grandão. Sabe, tem um cara que está sofrendo a beça com isso, né? Que é o Cássio. O Cássio é o jogador do grande momento da história do Corinthians. Campeão da Libertadores. 700 jogos hoje. Campeão mundial. E sendo decisivo em tudo isso. Então, o Cássio, campeão brasileiro, mais de uma vez. Então, assim, você tem ali um campeão que sabe o que é a melhor versão do Corinthians. E hoje, esse campeão sabe qual é a pior versão do Corinthians. Essa aí é a pior versão que ele enfrentou, né? Então, é um cara que está sofrendo muito. Você percebe nele, nas reações. Sim. Chegou uma hora, coitado. Hoje ele sobe, gol. Continua caindo bola, e bola no travessão, e bola no poste, e bola passando do lado da trave. Uma hora ele falou, pô, o que está acontecendo aí? Para acordar os caras. Então, assim, esse cara está sofrendo. E é triste ver isso, porque ele viveu os melhores momentos e ele é um campeão. Quer dizer, é um cara que você espera nele uma fortaleza para reconstruir. E ele está perdendo a força. E a paciência. E a paciência. Muito claro nas entrevistas. É então, para mim, é muito claro, assim, e eu sou muito reticente em afirmar que a bagunça fora de campo vai para dentro de campo sempre, porque acho que às vezes a gente usa justificativas ou argumentações que não são tão escancaradas. Para mim, nesse caso, está muito escancarado. Assim. O quanto todas as bagunças, eu brinco, por falta de despachante do Corinthians, né? Alguém que soubesse simplesmente ler contratos, assinar no lugar certo, despachar para a pessoa certa, fazer o pagamento da taxa onde tinha que fazer dentro da... Se o Corinthians tivesse um despachante, o Corinthians certamente estaria... Você voltou para aquele ano ali, ó, 2007, a última vez que o Corinthians perdeu 5 jogos seguidos. Então, e acho que assim, na verdade, do ponto de vista de organização, o que foi esse começo de gestão, talvez seja pior ainda. Vou ter que voltar mais tempo, vou ter que voltar... Então, e me parece que tudo isso teve um reflexo indiscutível dentro de campo, porque senão você teria Lucas Veríssimo, você teria o Garro jogando já há mais partidas, você provavelmente teria o Mateuzinho. Foi bem o Garro, hein? Foi bem o Garro. Mostra-se um cara diferente. Acho que foi bem dentro do que... Claro que a gente vai lembrar sempre do Rojas, que também começou muito bem, os 2, 3 primeiros jogos do... Então, é sempre preciso fazer... Mas... Óbvio que seria legal para o Corinthians ter contado com esse jogador desde a primeira partida, como estava combinado. Não ter perdido o Lucas Veríssimo, como estava combinado. Ter contado com o Mateuzinho, como estava combinado. E, de alguma maneira, está claro aí muito para mim, pelas entrevistas e pelo desequilíbrio de peças como o Cássio, como o próprio Mano Menezes antes da demissão, o quanto a bagunça fora de campo, o quanto a falta do despachante acabou, de alguma maneira, influenciando no trabalho dos caras ali. E agora é um trabalho de recuperação pelo qual, teoricamente, o Corinthians não precisaria passar. Porque não é que a temporada começou de uma maneira
terrível. Começou com a perspectiva de uma nova gestão, com a perspectiva de uma reformulação de elenco, e eu até arrisco dizer que no momento em que foi anunciado o tal pacotão de reforços, e depois muitos não se confirmaram e tudo mais, havia um otimismo da torcida. A torcida estava feliz, estava achando legal. Pô, legal, vão chegar vários caras aí, gostei desse começo de gestão. Eu vi muitos corintianos falando isso. E agora é uma sensação de assim, ter que sair de um buraco e de uma crise que era inimaginável no começo de 2024. É porque o futebol é muito complexo, né? Tem aquilo que você enxerga dentro de campo e aquilo que você não vê fora que faz a diferença lá dentro. Que é o tal do despachante. Você fala no sentido de um facilitador, né? Alguém que conheça os processos. Que faça o mínimo. Processos e trâmites os processos para você tocar de clube. tudo. Burocrático, uma série de coisas. E a gente aí é nítido que está faltando isso. E eles estão aprendendo errando. Né? E num clube desse tamanho, você tem que ter uma estrutura que funcione. Você não pode simplesmente, eu vou reformular tudo tal, e está todo mundo perdido. Assim, sempre vou bater nessa tecla, porque é enorme, né? A falta de um ambiente profissional no departamento de futebol. É uma coisa, isso vem de muitos anos. Impressionante. E não Muitos é, clubes. porque é o seguinte, ele pode existir também até quando você está vencendo. Pode acontecer, né? O Corinthians ganhou um título brasileiro devendo salário de 1 ano quase para os caras. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil. 2015. Estourou o clube e foi rebaixado. Isso deve ser o padrão, então? Se ganhar um campeonato devendo meses para a maioria, fazer isso sempre. Não faça. O Cruzeiro tem o Flamengo lá atrás. Não é por aí. Então, tem coisas que você pode até acabar, você tapa só com a peneira ali, mas quem está dentro do clube, quem está enxergando o dia a dia, sabe muito bem onde é que está o problema. Então, reorganizar administrativamente, principalmente departamento de futebol, torná-lo verdadeiramente profissional, porque outros setores você percebe que eles são mais profissionais do que aquele que deveria ser, do que o coração. O que é o coração de uma instituição dessa? É seu time de futebol. Sem o time de futebol, se o time de futebol, o Corinthians fala assim, esse ano não vai ter time de futebol. O time de futebol é a fábrica de emoções. Então não tem Corinthians. As emoções é o que... Sem o time de futebol não existe o Corinthians. Com o campo de bote da sede social. No Apeteco, o Tamborel, não existe. Então, se não cuidar disso, mas profissionalmente, de uma forma muito séria... Às vezes sem emoção também. Sem emoção. Porque a emoção... Mas esse é o maior problema. Exato. Esse é o maior problema, de ter torcedor... Sempre o torcedor vai dirigir o clube. Nesse sistema atual, o torcedor dirige o clube. E torcedores, cara, se você pegar lá na torcida, botar um cara para dirigir, vai ser igual. Porque vai ser pela emoção, você manda embora. Depois vai ver quanto custa. Para pagar o treinador que saiu. Porque o outro ainda não foi anunciado. Já anuncia o reforço. Mas não assinou. Mas não assinou, mas tá aí, é nosso. Perdemos ontem. É nosso. É nosso, tá treinando. Não, volta lá pro Flamengo. Volta pro Flamengo, que não é nosso mais. Agora deve ser do Corinthians, né? O Matheus França, Mateuzinho e tal. Vamos. Vai, não vai, enfim. Vamos esperar assinar, né? Espera assinar. Pode ser quando jogar. Imprensa, não, de jeito. Eu, hein? Botou a camisa. Como diz o professor Calçade, precisa bidar. Eu deve com esse verbo é ótimo. Deixa jogar o árbitro apitar ainda assim. No Rio é o Bira, que não é o nosso Bira, é o Bira, boletim informativo